Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite a todos que estão nos ouvindo neste momento. Eu confesso que estou muito emocionada de estarmos aqui depois de tanto tempo afastado da casa, afastados fisicamente, claro. Mas estar aqui neste local para fazer a palestra, com nossos irmãos e irmãs ouvindo aqui presente, sentindo essa energia, é muito gratificante. E eu espero que vocês aí, onde estiverem, também sintam essa energia que nós estamos sentindo aqui neste momento. A espiritualidade está em festa, assim como nossa irmã Elione acabou de falar. A gente sente essa energia. Então vamos fazer a leitura de uma mensagem que está no Livro dos Espíritos, que vai falar sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei. Se não cometeu o mal, se não fez todo o bem que podia, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem a ele. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os seres humanos como irmãos. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência,
e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Se nas relações sociais alguns se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os fossem respeitados. E assim, meus irmãos, com o coração cheio de alegria, por estarmos de volta aqui presencialmente na casa, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai, agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade aqui presente por este momento, um momento lindo que os nossos corações podem sentir, esta alegria de estarmos reunidos aqui, que toda essa energia pode ser transportada a todos que estão nos acompanhando nesta prece, que possam se sentir invadidos por esta alegria, por este bem-estar. Te agradecemos, amado Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui e por este momento de união. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre um tema, assim, bem polêmico. Será? Vamos lá. Igualdade de direito entre homem e mulher. Será que existe mesmo essa igualdade de direito? Será que isso realmente ocorre? A gente sabe que, na prática, isso não acontece, mas deveria. E o que pensa, né? As instituições religiosas, como que isso é colocado neste âmbito? Como que é essa questão da igualdade de direitos? Então, nós vamos fazer aí um percurso relembrando como que se dá, como que se volta esse olhar da humanidade para a mulher. E vamos fazer isso, daria para fazer isso no âmbito histórico, em tantas linhas de pensamento, filosófico, psicológico, mas nós estamos aqui em um centro espírita e existe aí a versão religiosa também. E nós vamos dar um encaminhamento voltado para a questão religiosa, essa questão dos direitos iguais para o homem e para a mulher. Então nós vamos dar uma olhada, como que foi isso? Como que se construiu esse ideal de mulher e esse ideal de homem, né? Do feminino e do masculino? Para que possamos entender um pouco por que estamos ainda numa sociedade em que é desigual em relação a essa questão de gênero. Então, fazendo um caminhar, né, por essa visão bíblica, né, como que a Bíblia traz, e por que a Bíblia? Porque nós temos aqui, no Brasil, predominantemente, a religião voltada para o cristianismo, e ela se pauta na Bíblia. E como que a Bíblia, ela traz essa visão da mulher? Então já começa trazendo uma visão da mulher que é a Eva. E a Eva, ela foi construída de uma forma que mostra a mulher que pecou, a mulher que foi fraca, que se deixou enganar. E a partir dessa construção, toda a história em relação à mulher, ela vai trazendo essa questão, né, lá do início,
né, no livro de Gênesis, na Bíblia. Então, todo o Velho Testamento, ele vai trazer essa visão de uma mulher que peca, de uma mulher que é inferior ao homem, de uma mulher que foi tirada da costela de Adão. E nesse percorrer nós vamos ter relatos e relatos de mulheres, e que são relatos que vão sobressair, porque é claro que nessas histórias também houve as mulheres sábias, as mulheres que lutaram, mas sobressai o ponto negativo, né? Então vai trazer aí a questão da Eva, a questão, por exemplo, vai trazer aí Dalila, que enganou Sansão e tirou sua força, Herodíades e Salomé, né, que pede a cabeça de João Batista. Então vai construindo essa visão de uma mulher que engana, que é fraca, que se deixa levar. E será que isso é mesmo verdade? Então, todo o Velho Testamento, ele vai se basear nessa cultura. E que nós, né, vamos ter aí no Velho Testamento também a visão, né, os decálogos. E ali, por exemplo, na questão de não cobiçarás o próximo, não cobiçarás a casa do próximo, os bens do próximo, é colocada a mulher como um bem do homem, como uma propriedade do homem. E nessa cultura do povo judaico, desses povos, dos hebreus, nessa cultura, essa construção da mulher, ela é assim. A mulher naquele tempo, naquela época, ela não podia nem se sentar à mesa com o seu esposo para se alimentar. Os homens se sentavam juntos, a mulher não. A mulher não tinha nenhuma função no templo. No caso das mulheres judias, quando iam para o templo, elas ficavam no átrio próprio para as mulheres. Elas não se misturavam com os homens. Há momentos em que tem os horários das orações, que era dado à mulher, ela nem precisava se preocupar com esses horários das orações, porque para ela não era dado o tempo. Ela não precisava desse tempo. E chegou-se a cogitar, inclusive, de que a mulher não tivesse alma. Então a mulher, ela é equiparada a propriedades, assim como os escravos, as mulheres. E essa construção, ela faz parte de o quê? Uma construção que foi Deus que colocou? Não. Essa construção, ela é feita pelo homem. Ela é construída pelo homem, a fim de subjugar, de usar a sua força, ou talvez por medo dessas mulheres, que muitas foram vistas como sacerdotisas, pitonisas, eram sábias, adivinhas. E passando esse período, nós vamos ter aí no Novo Testamento Jesus, que chega e acolhe a mulher. Jesus que chega no meio desta cultura extremamente machista, extremamente excludente, e que acolhe a mulher, e que convida a mulher para sentar à mesa. E que a mulher que está sendo apedrejada porque se prostituiu ou porque cometeu adultério, Jesus diz, atire a primeira pedra. Quem nunca errou? Jesus, ele fazia com que o homem refletisse a respeito de como ele tratava a sua companheira. Mas ele fazia isso com exemplos, acolhendo essas mulheres, trazendo para junto de si. Em nenhum momento repudiou as mulheres que sentavam ali juntinho dele para ouvir suas mensagens, como se ali não fosse o ambiente delas. Jesus sempre acolheu, sempre permitiu que estivesse com ele. E as mulheres podiam falar, podiam conversar com Jesus. Em nenhum livro do Novo Testamento em que vai falar da relação de Jesus com a mulher, há um só momento em que vai mostrar alguma palavra de Jesus que não seja acolhedora com a mulher. Que não seja uma palavra de amor e de acolhimento. No poço,
em Samaria, ao conversar com a samaritana, ele acolhe. Esta samaritana já tinha tido 8 casamentos. Não era um exemplo de mulher, mas ela acreditava em Deus. E da forma deles, os samaritanos, eles acreditavam em Deus, eles só não iam ao templo, não eram bem-vindos. Mas ela estava ali para buscar água e Jesus disse a ela que ele tinha a água da vida e que a sede que ela tinha, aquela água não iria matar a sede, mas ele tinha a água da vida e deu a ela essa água. E essa mulher saiu espalhando essa boa nova. E tantas outras mulheres que foram recebidas por Jesus, que foram perdoadas, que foram acolhidas, foram as emissárias do Evangelho de Jesus. Olha que maravilha! Então nós temos aí o exemplo de Jesus, falando e acolhendo e mostrando como a mulher deve ser acolhida, como ela deve ser respeitada, porque ela é sensitiva. Ela tem o coração aberto para o reino de Deus, para as coisas de Deus. O tempo de Jesus passou. Jesus voltou para o plano espiritual. E no momento de sua morte, quem estava ali aos pés, seguindo-o, foram as mulheres. A maioria mulheres, que no momento da sua morte, ele recebia o olhar dessas mulheres, entregando a eles o seu amor. Mas Jesus voltou para o plano espiritual e deixou aqui a sua mensagem, que infelizmente foi deturpada. Com o passar do tempo, na Idade Média, a Igreja Católica faz uma investida de caça às bruxas. E o que eram as bruxas? Nada mais, nada menos do que as mulheres que hoje nós estamos vendo aqui, que são médiums, que conversam com o mundo espiritual, que são curandeiras, benzedeiras, profetisas. As mulheres tinham uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Os seus sonhos profetizavam. Elas tinham capacidade de cura. E isso foi motivo para que elas fossem caçadas, que elas fossem presas, que fossem torturadas e que fossem queimadas. O homem, com medo desse poder da mulher, com medo do que ela pudesse fazer, ele oprime com a sua força, esta força sobrenatural, com a força bruta, com a truculência. E essa força ainda permanece, infelizmente, porque a gente vê casos e casos e mais casos que têm aumentado de violência contra a mulher. Porque não as compreendem, porque não as aceitam. São misteriosas, são seres humanos e todos iguais perante Deus. Nesse período da Igreja Católica, vem trazer também essa questão, nesse âmbito de permanecer, essa diferença da mulher não poder exercer determinados cargos na igreja, no sacerdócio. E isso vai ser questionado por mulheres. Porque as freiras, quando elas vão para o convento, não quer dizer que elas vão ser apenas abnegadas e se dedicar apenas à oração, às questões da caridade. Mas ali há freiras que querem e que olham para o sexo feminino
e que veem a necessidade de mudança. Neste livro, Joana e Jesus, nós temos relatos belíssimos de várias encarnações, das várias encarnações de Joana de Ângeles. Numa delas foi Clara, que seguiu Francisco de Assis. Essa história é bastante conhecida. Clara era uma abnegada, que abriu mão de tudo para se dedicar ao amor de Cristo. E assim o fez. E na encarnação seguinte, a mulher, Joana de Ângeles, ela reencarna em Juana Inés de la Cruz, no México. Ela vai escolher ser freira porque ela quer o conhecimento. E naquele tempo, ainda não era dado à mulher o conhecimento. A mulher não podia ir à escola. A mulher não podia ler livros. Não era muito diferente da época do Velho Testamento. Então, sendo freira, ela poderia ter mais conhecimento, ela teria mais acesso a livros, e ela não queria se casar. E a forma dela não ter uma vida que a sociedade pudesse julgá-la seria indo para um convento, porque assim ela não se casaria, e a dedicação dela era o conhecimento. O conhecimento, o conhecimento. Conta-se que houve um momento, ainda bem jovem, que quiseram testar a sua sabedoria e a colocou diante de doutores, de sábios, de estudiosos, ou de outros estudiosos que não dos saberes acadêmicos, mas conhecedores. E ela, ali naquele meio, ela foi respondendo, foi discursando, foi argumentando. Juana tinha sede de conhecimento. E a sede que ela tinha de conhecimento não era só dela. Essa água viva que ela precisava não era só para ela. Era para todas as outras mulheres. Começava ali o primeiro grito, o primeiro brado feminista. Otávio Paz é um estudioso mexicano. Ele é estudioso de obras literárias, crítico literário, poeta. Ele estuda a obra de Juana Inés de la Cruz. Inclusive tem um livro que é Sor Juana Inés de la Cruz, As Armadilhas da Fé, que ele vai estudar, né, a história dessa mulher. E ele diz assim, ela nunca se envergonhara de ser mulher, e sua obra é uma exaltação do espírito feminino. Ela foi considerada a maior poetisa do período barroco no México, em toda aquela região. Então, ela se sobressai aí. E aí, Joana, no convento, ela vai ter algumas situações que ela vai desafiar a Igreja Católica. Ela vai escrever, fazendo uma crítica a um dos sermãos de Padre Vieira, que foi escrito muito antes dela nascer. Mas ela faz isso porque ela quer fazer questionamento àquela postura da época. E ela escreve para o seu superior uma carta, porque ela vai receber aí, né, as sanções, né, vai ser impingida a ela, né? E ela escreve: não tem alma racional como os homens? Ou seja, a mulher não tem alma racional como os homens? Pois, por que não gozarão de privilégio da ilustração das letras com elas? Não são capazes de tanta graça e glória de Deus? Pois por que não serão capazes de tantas informações e ciências? Que revelação divina, que determinação de igreja, que ditame da razão para nós tão severa lei? As letras atrapalham, mas antes ajudavam a salvação? Olha o questionamento. Quer dizer, agora elas atrapalham?
Não se salvaram Santo Agostinho, Santo Ambrósio e todos os demais santos doutores? Vossa Reverendíssima, provido de tantas letras, não pensa em se salvar? Não estudou Santa Catarina, Santa Gertrude, minha mãe Santa Paula, sem atrapalhar sua alta contemplação, nem a fadiga de suas fundações, de até grego saber? Que precisão existe que esta minha salvação seja por meio da vossa Reverendíssima? Olha quanto questionamento ela faz à igreja. Não poderá ser por outro? Restringiu-se e limitou-se a misericórdia de Deus a um homem? Embora seja tão discreto, tão douto e tão santo como vossa Reverendíssima? É claro que ela pagou um alto preço, né, por desafiar assim. Mas foi o primeiro brado feminista neste ambiente. Começa aí uma luta para que estas mulheres também tenham seus direitos dentro e fora da igreja. O direito do saber, o direito de ler, o direito de ter conhecimento, porque é o conhecimento que eleva o espírito. As escrituras espíritas, ela traz isso o tempo todo. Conhecereis. Buscai o conhecimento para que se eleve o seu espírito. Precisamos evoluir moralmente e intelectualmente. Estamos aqui para isso, mas por quantos e quantos séculos fomos proibidas de ter o conhecimento, de ter acesso à leitura e ao conhecimento? Então, assim como Juana questionou, tempos depois, em 1857, surge o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, vai trazer, na questão 803, uma pergunta. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E como isso dizeis, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todos os homens são submetidos às leis naturais. Todos os homens e mulheres foram feitos simples e ignorantes. E têm o seu livre-arbítrio para que possam evoluir. Cada um com as suas funções, com as suas dificuldades, com as suas aptidões, que é característica de cada ser humano, independente de ser homem ou mulher. E aí na questão, na parte em que vai falar de igualdade de direito do homem e da mulher, então no Livro dos Espíritos, em 1857, começa esse questionamento. Traz à tona esse questionamento. O direito de igualdade do homem e da mulher. E a pergunta é: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Sim, tá? Ele diz aqui que sim, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Sim, né? Não fomos feitos em espíritos simples e ignorantes? Sim. E aí ele diz assim, a outra pergunta, 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Talvez tenham me questionado por que ler o texto, a mensagem inicial, como homem de bem. É claro que essa mensagem ela é muito maior. Exatamente porque aqui está dizendo que o homem de bem, ele protege o mais fraco. É a lei natural.
O homem de bem respeita os seus semelhantes e todos os direitos que lhes são assegurados. É disso que o Livro dos Espíritos também está falando. A força física, ela é muito relativa. E a mulher, ela pode ter menos força física que o homem, sim. Mas daí ele subjugar porque tem menos força física, aí ele não está atendendo às leis naturais, às leis de Deus, às leis de amor, de proteger o próximo, de cuidar, de amar e de evoluir juntos. Porque é para isso que estamos aqui. E assim, uma outra pergunta que vai trazer na 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Essa é a pergunta de Kardec. Ou seja, a importância conferida ao homem é muito maior. E a da mulher? Será que tem tanta importância assim? E olha só o que os espíritos vão dizer ao responder. Sim. E até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. É a mulher que traz no ventre o homem ou outra mulher. É a mulher que vai dar as primeiras noções de vida. O primeiro alimento físico e espiritual é a mulher. Homens, quando estão em apuros, a quem vocês pedem que ore? Mãe, ore por mim, porque eu sei que a oração da mãe esmurra as portas do céu. Porque eu sei que a oração da mãe é poderosa. E essa mãe é uma mulher. Mas a gente tem essa ideia. Quando somos pequenos, se está chovendo, trovejando, ficamos com medo. Vamos para onde? Perto de mamãe. Porque ela já está conversando lá com Deus, ali está tudo protegido. É lá que eu vou ficar. Bem juntinho dela. Na hora do perigo. É essa mulher que vem à sua mente. Quantas vezes aqui, no momento em que estamos aqui atendendo espíritos teimosos, quando a gente traz a imagem da mãe, essa teimosia, essa dor, esse ódio se desfaz, porque essa mulher traz toda a amorosidade. Ela é a representação da amorosidade. É a ela, e é isso que os espíritos dizem, é até maior a importância que a natureza destinou à mulher, porque é ela, é incumbido a ela. Mas é só a ela? Não. O homem tem que estar do seu lado, dando-lhe o apoio necessário, conduzindo juntos para a evolução espiritual, para o progresso da raça humana. Não é nenhum e nem outro maior e nem melhor, porque todos somos criados iguais, o espírito não tem sexo. Hoje estou aqui como mulher, ontem talvez não, amanhã quem sabe, porque estamos indo e voltando. Precisamos evoluir e cada vez que viemos, assumimos um posto diferente, mais rico, mais pobre. No corpo de um homem, no corpo de uma mulher. É esse o processo. Então, os homens, na 822 diz, os homens sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Ah, deveria, mas não é. Nem sempre é assim. As leis de Deus, né, que deveria ser, porque esse é o princípio de justiça. É isso que os espíritos respondem. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Esse é o princípio de justiça. Se nós levarmos esse princípio de justiça,
nós estamos caminhando para uma vida neste planeta de igualdade, de respeito mútuo, de aceitação do outro, de proteção para aquele que necessita e não de subjugação. E assim, meus irmãos, que possamos refletir a respeito de como estamos tratando o outro. Que os homens que aqui assistem possam também trazer em sua mente a importância que tem a sua mãe, que tem a sua irmã e que tem a sua mulher, as suas filhas na sua vida. E valorizar a presença dessas mulheres em sua vida. E ao educarmos nossos filhos, que possamos educá-los com esse outro olhar, esse olhar de amor, esse olhar de acolhimento, esse olhar de igualdade. E não educar meninos e meninas de forma tão díspare, como se desta forma pudéssemos mostrar o que é de um e o que é de outro. Não, educar ensinando a amar e a respeitar. Menina pode brincar de carrinho, como o menino pode brincar com boneca, porque como é que ele vai aprender a ser pai, a cuidar de um bebê? Como é que ela vai aprender também a seguir uma vida mais independente? Vamos olhar para os nossos filhos, para os nossos netos, com esse olhar de mais igualdade e vamos prepará-los para um mundo mais igual, mais amoroso, mais acolhedor. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. E assim, meus irmãos, vamos neste momento fechar nossos olhos, respirar fundo, lento e profundamente. A água que já está conosco desde o início, que nesse momento pedimos, ó Pai, que envolva cada um, homem e mulher, no seu amor, na sua proteção, dando a ele sabedoria, a cada um de nós, para nesta vida, em busca de direitos produzidos pelo homem ou pela mulher, que possamos olhar para as leis naturais. As leis naturais são claras, as leis de Deus, e que possamos amar um ao outro com respeito, que possamos acolher um ao outro com muito amor. Pedimos a espiritualidade aqui presente, a fluidificação da água, que coloque o remédio necessário para cada um, conforme a necessidade do corpo e do espírito, para que esse remédio possa curar as doenças da alma e as doenças do corpo físico. Obrigada, Pai de amor e bondade. Obrigada, Maria, Mãe Santíssima, que nos guia, que olha por nós. Obrigada pela sua proteção, pelo seu manto de luz azul que nos envolve neste momento. Gratidão, gratidão. Que assim seja, graças a Deus.